Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô planejando fazer esse vídeo já tem, tipo, um bom tempo. Eu acho que desde, sei lá, 2021. Enfim, bastante tempo. Que eu queria mostrar algumas coisinhas que eu fiz relacionadas a Undertale, principalmente ao Metaton, porque ele é meu personagem favorito. Enfim, eu postei essas invenções de moda minha no Amino na época que eu ainda usava ele. E, tipo, tem vários anos isso. E eu até ganhei destaque 2 vezes pelo post do Fantasminha. Eu não lembro se eu ganhei destaque alguma vez pelo post do Metaton, mas eu acho que sim também. Muito feliz, rainha dos destaques. O dos Fantasminhas é um blog completo que eu tinha feito com estética, com um monte de coisa. Já no caso do Metaton, eu fui postando conforme eu fui fazendo. Então tem vários blogzinhos simples que eu fiz só pra poder mostrar pras pessoas como que tava indo o processo. Então nenhum deles realmente tem a versão completa. Na verdade, eu acho que quando eu terminei, eu nem cheguei a postar o resultado. Então, tipo assim, é algo inédito. Eu tô trazendo conteúdo inédito pra vocês. Primeira coisa que eu queria mostrar são os 2 bonequinhos de biscuit que eu fiz do Rapstablook e do Napstablook. Eu fiz eles pra poder pendurar no meu cabideiro. Eu achei que seria uma boa ideia, então eu fiz como meio que uma decoraçãozinha. Eles são feitos de biscuit, né, obviamente. E basicamente eu peguei esse biscuit, modelei o formato deles. No caso do Rapstablook, que é o Metatom, eu pintei de rosa para deixar num tom um pouco mais rosado, combinar com a estética dele. E eu fiz um furinho na cabeça dos dois para poder passar o fio de nylon, que é um fio transparente, para poder conseguir pendurar. Daí, depois que eu furei e passei o fio de nylon por dentro, eu amarrei numa miçanga para poder evitar que ficasse saindo. E eu botei por dentro, botei o meu nome também. E aí eu amarrei eles e deixei cada um com um fio de tamanho diferente, para um ficar um pouco mais alto e o outro ficar mais em cima. E dá a impressão de que eles estão flutuando. E aí hoje eles ficam lá no meu guarda-roupa decorando e eu não tirei. Até hoje eles estão lá até. Mano, naquele blog eu postei um vídeo de eu brincando com os bichinhos. Eu vou mostrar pra vocês o que eu arrumei. Pelo amor de Deus, eu tô realizada. Eles são tão bonitinhos, olha isso. Ai. Ela não para de girar, véi. Vai girando, vai girando. Agora parou. Vai, Valtriec, vai, Valtriec. Aqui, ó. Que legal, deixa eu pegar esse aqui. Que bonitinho. Fora isso também, eu tinha uma caixinha de música que tava simplesmente jogada lá na minha casa. Eu tinha ela há uns bons anos, só que eu não gostava muito da cor dela. Ela era rosa choque, a tampa era preta e a bonequinha tava quebrada, ele não tava rodando mais. O meu pai, ele sabe mexer com essas coisas, então eu entreguei pra ele, eu pedi pra ele consertar o mecanismo. Enquanto isso, eu tive a bela ideia de transformar a bailarina no Metaton, que eu tava gostando muito do Metaton nessa época. Daí eu peguei, customizei ela com biscuit, pintei com esmalte, passei um monte de coisa e ela ficou a cara do Metaton. E é como se fosse ele, versão bailarina. Quando eu tava customizando essa caixa e o Metaton, eu esqueci de tirar foto do processo antes. Porque assim, eu não achei que seria importante. Eu queria só mostrar como tava ficando e tudo mais. Aí agora hoje que eu quero mostrar a versão anterior, pra poder mostrar pra vocês como que ficou antes e depois, eu não consigo porque eu não tirei as fotos. Só que eu procurei pelo Google e assim, eu não achei exatamente imagens exatamente de como que a caixa era, só que eu encontrei umas caixinhas parecidas que parecem ser da mesma marca ou sei lá. É num outro formato, só que a bailarina é a mesma e a tinta é a mesma também. E aí eu também encontrei outras caixinhas de coração que já é de outra cor, mas que era o mesmo formato que essa caixinha é. Então, tipo assim, a foto da caixinha em si, eu não consegui achar mais. Eu procurei muito, mas eu não encontrei. Essa minha caixa de coração, ela tinha até mesmo a mesma etiqueta que essa daí tem. E a pintura era praticamente a mesma coisa. As cores eram as mesmas, eu não me lembro se a estampa era a mesma também. Eu sei que era desse jeito, e dá a entender que é da mesma marca. Só que eu procurei até pelo nome da marca e, tipo, eu não encontrei em lugar nenhum. Então, assim, imaginem, né? Imaginei o que era. Se vocês estiverem na casa de vocês, falem comigo, me mandem foto, porque eu não faço ideia de onde encontrar uma imagem para poder mostrar para vocês como que era exatamente. Mas enfim, eu não me lembro muito bem como que foi o processo de customização do Metaton, mas eu me lembro que eu usei um pouquinho de massinha de biscuit misturada com tinta guache preta para poder dar a tintura preta. Eu sei que eu também usei em algum ponto esmalte. Eu sei que as ombreiras foram feitas de papel preto, só que eu passei super bonder para deixar mais firme e também passei cola para poder usar como verniz.
A saia dele também foi pintada com tinta. E também o rosto foi feito com tinta guache. Eu nunca passei uma camada de verniz por cima dele porque eu não queria brilho, mas pensando agora eu acho que devia ser bom. E eu também usei papel alumínio para poder dar um brilho nos braços e na cintura por causa das partes de metal do Metaton. Eu gravei um videozinho na época mostrando como que ele funcionava, mas eu acho que é melhor gravar um agora porque aquele ali eu não tenho com áudio. Olha aqui, gente, a caixinha é assim, ó. Eu decorei ela, eu coloquei umas rendinhas, coloquei umas coisas. E do lado eu também coloquei... Vocês estão vendo aqui o problema das bolhas que eu falei? Que eu não quis fazer camada de tinta. E acabou que ficou tudo cheio de bolhas, assim. E, enfim, tá um pouquinho empoeirado, tá um pouquinho sujo, porque fica dentro do armário. Fazer Metaton pra ficar dentro do armário é meio foda mesmo. Mas aqui eu coloquei umas rendinhas e tudo mais pra ficar decorado. Eu tentei disfarçar isso com essas rendinhas aqui de baixo, mas... tudo bem, não deu pra disfarçar muito, mas não tem problema. Eu amo ele com todos os defeitos. Aí, quando abre a caixinha, fica assim por dentro. Eu não fiz um acabamento tão perfeito assim na hora de colocar o tecido, mas tá tudo bem, ficou bom. Me agrada quando eu coloco as coisinhas aqui dentro. Nem dá pra ver, então, tipo, tranquilo. Eu acabei sujando na hora de pintar o espelho. E, assim, eu fiquei de tirar depois, mas eu nunca tirei. Aí, quebrou também. Mas o Metaton tá aqui. Olha como que ele é lindinho. Cadê? Foca a câmera. Aí. Ele tem menos de 10 centímetros de altura. Eu não sei ao certo quantos centímetros de altura ele tem. Sei que ele é do tamanho do meu dedo, mais ou menos. Aqui atrás dele tem esse negocinho que tinha quebrado. Eu pedi pro meu pai me ajudar a consertar. E ele fez um novo. Que você... eu não sei pra que lado que dá a corda. Você dá a corda assim. Rapaz, dar corda com uma mão só é difícil. Aí você vira. E quando ele abre, ele começa a tocar. Calma, filho. Enfim, é basicamente isso. E se ele estiver tocando música na hora, se você fechar, ele para de tocar na hora. O cabelinho dele não é a coisinha mais fofa. Olha isso aqui. Não, eu quero mostrar. Deixa eu mostrar o cabelo. Trem. Olha só isso. Olha esse cabelinho. A música para de tocar quando eu aperto esse botão aqui, ó. Aí eu deixo essa caixinha dentro do meu guarda-roupa, que é onde ficam também os fantasminhas. E o Metatonzinho também fica aqui do lado, que eu vou mostrar pra vocês em breve. Enfim, como eu disse, essas coisas foram feitas já faz um tempo, então essas imagens que eu tô mostrando pra vocês são todas de 2021. E aí, como o tempo foi passando, eu comecei a fazer artes relacionadas a outros assuntos que eu ia gostando. Outros desenhos, outros personagens, outros bonequinhos. E eu acabei deixando Undertale um pouco de lado. Só que recentemente eu resolvi rejogar Undertale há uns meses atrás. E eu voltei a gostar do assunto de novo. E aproveitando que na minha escola tinha que fazer um trabalho que era relacionado a fazer alguma coisa que tem um circuito elétrico por dentro, eu pensei, por que não fazer um Metaton com luzinha? Mas claro, também, além de fazer o trabalho, eu ainda vou estar fazendo algo que eu gosto e eu vou poder decorar o meu quarto com esse bonequinho depois. Então, tipo assim, só lucro, melhor ideia que eu já tive. E
se é que pode ficar melhor, eu posso gravar o processo, fazer um vídeo e mostrar pra vocês como eu fiz o meu bonequinho. Olha que maravilha! E também, claro, aproveitar que eu queria fazer esse vídeo sobre esses bonequinhos que eu fiz desde 2021, só que eu perdi o interesse logo depois que eu terminei de fazer eles e eu não tava com motivação pra fazer um vídeo, então eu acabei não fazendo. Só que agora que eu tenho uma chance e um outro bonequinho pra adicionar à lista, eu vou poder fazer um vídeo. E melhor, eu gravei o processo desse completo, diferente dos outros que eu só tirei fotos, porque eu achava que eu não ia fazer realmente um vídeo de processo, de montando ele, só fazendo um compilado de imagens e falando como que eu fiz. Mas esse não, esse eu gravei tudo. Dito isso, vamos ao processo de construção do Metaton com Luizinha. Yay! A primeira coisa que eu fiz foi imprimir uma base para fazer papercraft que eu achei no Google, que tinha os sprites do Metaton e além disso era do tamanho perfeito que eu tava imaginando fazer o meu bonequinho. Daí eu recortei e anotei nas peças para saber em qual lado ficava qual pedacinho. E aí eu passei essas peças para o papel Panamá, que é um papel conhecido por ser de capa de caderno, que é um material mais resistente do que papelão e papel normal. Daí eu queria fazer usando 2 camadas desse material, porque uma camada só era muito fina para o que eu estava planejando. E eu queria que ficasse bem resistente, então eu fiz 2 moldes de cada peça para poder colar um no outro e fazer uma peça com o dobro da espessura. E assim, como era um trabalho de escola, muitas vezes os vídeos que eu tô gravando vão estar dentro da escola. Então assim, são vários lugares diferentes, tem pedaços do vídeo que eu gravei na minha casa, tem pedaços do vídeo que eu gravei na escola, no escritório do meu pai, porque o processo levou mais ou menos uns 2 meses, eu não sei ao certo, eu sei que levou bastante tempo. Nessa parte eu tô mostrando como ficou a espessura depois que eu colei um pedaço no outro, e aí mais ou menos mostrando como que ia ficar o projeto depois que eu colasse esses pedacinhos. Eu lixei as rebarbas e colei depois para poder conseguir fazer o personagem ficar mais ou menos do formato que eu queria. E assim, depois que eu colei os pedaços e fiz o formato da caixa, eu tive que lixar, por exemplo, uma colinha que ficou pro lado de fora, ou algum pedaço que era um pouco maior do que devia, ou então menor. Então eu fiz todas essas modificações. Eu lixei as rebarbas, eu passei cola para ter certeza de que não ia desfiar. Eu cortei pedaços que estavam muito grandes para poder no final ter o resultado que ia ser direto para a pintura. Nessa parte, por exemplo, esse pedacinho ficou menor do que eu queria que ele tivesse ficado. Eu não sei como que eu cometi o erro para deixar ele desse tamanho, mas enfim, eu corrigi colocando um pedaço extra do próprio material. E aí eu colei dos 2 lados porque eu percebi que eu fiz os 2 moldes do mesmo tamanho. E por causa disso eles tinham o mesmo erro, então eu fiz 2 pedacinhos do mesmo tamanho, usando sobras do material que eu tinha deixado. E a caixinha ficou assim. Sem a pintura ficou muito destacado, mas depois que eu pintei sumiu. Então, tipo assim, ficou tudo bem. Nessa parte eu já comecei a mexer nos bracinhos dele. Eu fiz a estrutura usando um clipe de papel. 2, na verdade, né? Um pra cada braço. E eu moldei ele do tamanho que eu queria e do formato que eu queria. Eu testei pra ver se estava proporcional ao personagem. E depois que estava tudo certo, eu fiz a parte de fora usando massinha de EVA. A estrutura do braço dele eu fiz de massinha de EVA e assim, eu tentei envolver o clipe com a própria massinha, mas não estava saindo uniforme, então eu decidi que eu ia fazer um rolinho primeiro e introduzir no clipe depois, porque aí todas as partes do rolinho iam ficar uniformes e ele não ia ficar tipo com um pedaço maior do que o outro. Depois que eu terminei os bracinhos, eu já levei para o escritório do meu pai, porque ele ia me ajudar a fazer o circuito. E assim, ele sabe mexer com essas coisas bem melhor do que eu. Então eu fui lá pedir ajuda. Uma plaquinha para transformar. Porque a pilha é só 1,5 volt. E o LED funciona com 12. Então a gente precisa aumentar a tensão de 1,5 volt para 12. Não vai sair esse áudio não, né? Não, eu vou cortar. Essa cadeira aí, Mari, não tem jeito, ela é barulhenta mesmo. Essa daqui eu acho que vai dar mais certo. Se a gente ligar uma bateria nele, deixa eu botar um fio. Vamos testar no escuro, pera aí. Deixar o fundo um pouco sem.
Essas bolinhas aqui já vem no LED para soldar. Vou soldar aqui então um fio vermelho e um fio preto. O vermelho é positivo e o preto é negativo. Assim? É. Você vai fazer o que com isso mesmo, filho? Um vídeo. Vai ser só uma perna no meio, bicho? Sim, ele tem só uma perninha. Vamos cortar aqui. Esse circuito aqui é legal porque você pode ligar qualquer bateria. Até no máximo 12 volts você vai funcionar. Vermelho no positivo e preto no negativo. Olha que lindo. Agora você precisa fazer o que? Passar no tal do pé que você quer. E aí botar no suporte. Esse assim, pequenininho. É só a chavinha. Cadê? Bonitinho também. Esse interruptor tem que ficar entre a pilha e esse fio aqui. Então pode botar no chão, que eu faço só um botão estético aí mesmo. Eu acho que é melhor você pôr na base aqui, ó. É. Vou deixar assim pra você já ir testando. Vou botar um pouquinho de solda aqui, ó, que aí você pode encostar na pilha e já ir brincando. Lindo, adorei. Amei. Enfim, depois disso eu percebi que era melhor se eu tivesse feito a pintura do fundo primeiro do que depois do circuito, porque eu tinha que passar por trás dos pedacinhos que ele tinha colocado. E, enfim, eu manchei e eu tive que limpar a tinta depois. Foi um caos. Mas enquanto a tinta secava, eu tentei fazer a perninha dele para poder não gastar meu tempo. E eu também fiz os bracinhos um tempo depois na escola, que ficou muito bonitinho. Eu ajeitei as rebarbinhas que ficaram nos braços e aí eu já passei para a parte de fazer a tela, que sinceramente, plano 1 foi um caos, mas eu vou deixar vocês assistirem primeiro para poder contar o que aconteceu logo depois. O plano que eu tive para fazer a tela foi mais ou menos esse. Eu usei aqueles divisor de fichário que são de plástico colorido e eu ia cortar os quadradinhos, cada um de uma cor específica do próprio boneco, para eu poder colocar todos esses pedacinhos de papel colorido, plástico colorido, num plástico transparente e pintar entre eles com tinta preta. E assim, pra mim ia dar super certo, só que eu ia ter que equilibrar bastante a minha mão pra não tremer demais e acabar não sujando as telinhas. Além disso, eu também ia colocar um papel fosco, daquele tipo papel manteiga, pra poder não dar pra ver o lado de dentro na hora que acendesse a luzinha. E assim, gente, foi um caos. A pintura não ficou tão boa, mas eu achava que eu ia conseguir consertar se eu tomasse mais cuidado. E aí eu passei pra pintura do lado de fora. Enquanto isso, eu fui trabalhar na telinha e eu já ia colar a telinha. O plano era colocar um pouco de super bonder e colocar o plástico em cima para poder ficar tudo uniforme. Só que tava dando bolhas por baixo, eu não esperava que ia acontecer isso. E eu tive que remover e enquanto eu removi, o super bonder ficou secando. Enfim, foi um caos, foi um caos. Enquanto eu cortava um plástico novo, a cola ia secando e ia formando uma textura, e aí eu tentei corrigir jogando mais cola por cima, e aí começou a vazar por trás e começou a vazar por cima do circuito, simplesmente estragou, bagunçou tudo. Isso é tudo super bom. Isso é tudo culpa disso aqui. Olha aqui. Não. Eu tive que colocar pra secar. Cá em cima pendurado no meu cabideiro. Porque eu botei a tela, passei super bonder e deu errado. Olha a textura. Olha a textura que isso formou. Olha isso, meu Deus. Eu vou ter que... Olha a pintura prontinha, eu vou ter que lixar tudo. Porque quando eu fui consertar, deu errado. O plano era... Tinha uma tela grande, maior do que só esse quadradinho, que ia colocar por trás. Vocês viram eu colocando. Aí eu ia ter uma menor, do exato tamanho do buraco, eu ia colocar na frente com bastante super bonder, pra poder não ficar com aquele aspecto áspero, pra poder ficar brilhante e com o aspecto do próprio plástico. Só que aí eu coloquei e a primeira tentativa deu errado. Aí, tipo, o super bonder que tava atrás passou pra frente, eu tive que tentar retirar e nisso começou a sair pra fora o super bonder. Eu passei mais e, tipo, porque eu só tinha uma. Só de
pegar essa uma, tirar o molde dela e recortar rápido, eu já gastei um tempão e o Super Bonder já foi secando, aí formou uma textura. Eu tive que passar mais cola pra ver se essa resina ficava maior do que essa que já estava secando. Só que aí começou a vazar pros lados, começou a pingar pra trás. Cadê? Começou a escorrer, que tava em cima da mesa. Olha isso aqui. Pingou na minha mesa, sujou a mesa e o meu dedo tá uma... Eu vou ter que lixar todo esse Super Bonder. Eu vou ter que fazer a tinta de novo. Eu vou ter que ir no escritório do meu... Olha aqui, isso aqui, o negocinho preto que eu tinha pintado direitinho, soltou. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Enfim, né, gente, eu não podia ficar muito tempo sofrendo, eu tinha que fazer outra tela, então eu quebrei a anterior, que tava muito grudada, inclusive, porque eu tinha data de entrega pro trabalho, né, infelizmente, e eu não ia começar o trabalho novo. Então eu resolvi fazer de outro jeito. E assim, a outra tela ter quebrado não foi em vão, porque eu mudei a técnica que eu usei pra fazer a parte preta da tela. Que ao invés de usar tinta, eu cortei tirinhas de papel preto e coloquei nos espaços certinhos, todas do mesmo tamanho, que aí ia ficar tudo padronizado e não ia ficar com aquele aspecto borrocado igual tava com a tinta, e ficou bem melhor. Para dar um acabamento na pintura eu passei verniz fosco transparente e o resultado ficou mais ou menos assim até então. Eu também tava com dificuldade para pintar as listrinhas no braço do Metaton com precisão, então eu passei fita crepe e pintei nas partezinhas que sobrou. Também passei verniz nos bracinhos dele para poder envernizar tudo. E aí eu pude finalmente colar os bracinhos dele no corpo, que eu tava carregando essas peças separadas para todo lado, eu já não aguentava mais. Para fazer a base eu usei um pote que vocês com certeza não conhecem a marca, por conta da circunferência, do tamanho e tudo mais. E eu cortei para poder ficar do tamanho certinho e lixei na calçada para deixar tudo nivelado. Liga e desliga. Que lindo! A gente reutilizou um circuito de carga de um outro eletrônico que tinha estragado e uma bateria dele também. Colocamos uma chave para ligar e desligar e ele pode ser recarregável, então a bateria vai durar muito. Oh, que legal! Cadê? O que eu não faço com essa minha filha? Ai, que bonito! Voltando ao assunto da base, né? Eu recortei um pedacinho de papel Panamá e coloquei em cima da base pro Metaton ficar em cima. Daí eu fui trabalhar nos botõezinhos que ficam na frente do corpo dele e eu também pintei a base pra ela ficar bonitinha. Depois que eu terminei de pintar, eu já passei o spray verniz por cima pra proteger a pintura e eu coloquei uns glitterzinhos de estrela rosa, que eu achei que ia ficar mais bonitinho e combina bastante com o Metaton, porque ele gosta de estrelinhas e gosta de rosa. Eu também precisava encontrar uma forma da parte das costas do Metaton ficarem conectadas com o resto do corpo de uma forma que ainda consiga abrir para fazer manutenção. Então, a melhor opção que eu achei foi reutilizar uns ímãs de uma caixa de maquiagem velha que tinha lá em casa. Eu também aproveitei uns ganchinhos de metal de uma blusa minha, que eu não gostava do design que esses ganchinhos faziam na frente, então eu retirei da blusa e eu dobrei eles de uma forma que o ímã ficasse grudado nele quando entrasse em contato. E assim, vendo o exemplo, vocês conseguem ver como que eu fiz e qual que era o meu plano, mais ou menos. Acabou que colar eles na caixinha foi uma missão terrível, porque toda hora grudava no meu dedo, grudava no ímã, na hora que eu precisava colocar o ímã pra testar, ele arrancava o negócio que eu não sabia que estava molhado ainda. Mesmo sendo Super Bonder, o negócio não secava rápido. E assim, só deu bagunça, só lambrecou meus dedos. Vocês estão vendo aí como que foi triste a minha situação, mas no fim das contas eu consegui fazer tudo certinho. E também nos últimos detalhes que tava me incomodando um pouquinho, era que aparecia uns brilhinhos na parte da tela por causa da luz, e eles não estavam cobertos de tinta nos cantinhos e tudo mais. Então eu fui, tampei esses buraquinhos com um pouquinho de tinta para poder fazer um acabamento, né, ficar tudo bonitinho. Eu testei também essa parte de trás depois que ela secou. Quando eu balanço, ela não solta, não quebrou nenhuma pecinha, tá tudo certo. Eu coloquei ele pra carregar também, porque tem uma luzinha nas costas dele que começa a piscar quando tá de bateria fraca. E fica muito claro que a luz também fica bem mais fraca do que o normal, ele brilha bem mais fraquinho. Então eu botei pra carregar e ele recarregou normalmente. Quando terminou, a luzinha ficou azul ao invés de vermelha. E ele voltou a brilhar forte. Então, tipo assim, não tem problema nenhum também
na parte da fiação nem nada. A estética ficou perfeita, o funcionamento da partezinha de trás ficou perfeita também. E esse que ficou o resultado final. Eu tive que colocar um pedacinho de plástico para poder estabilizar ele, porque ele estava muito desequilibrado desse pedacinho. Só essa perninha dele não estava conseguindo sustentar ele direito. Então botei um pouquinho de plástico. Mas ele ficou, no geral, muito fofinho. Eu adorei as estrelinhas que eu coloquei na parte de baixo e eu mostrei pra vocês também a parte que brilha quando coloca no carregador pra poder mostrar que tá ou não tá carregado, que é muito fofo. E o vídeo foi esse, gente. O Mentatron ficou pronto, eu apresentei ele na escola, todo mundo adorou o projeto, os professores principalmente, e hoje ele fica junto com os irmãozinhos dele ali na minha prateleira, que fica como decoração do meu quarto. Ah, e se é a primeira vez que você olha o canal, dá uma olhada nos outros vídeos também, que eu tenho conteúdo relacionado a Undertale. Tchauzinho!